Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta você clicar no botão que fica embaixo da tela do seu vídeo. Está escrito inscrever-se. Ao clicar, você já estará inscrito. Você também pode estar deixando o seu like, deixando o seu joinha. E, se possível for, também deixando o seu comentário para que a plataforma entenda a relevância desse conteúdo e entregue para muitas outras pessoas. Você também pode estar compartilhando essa mensagem através das redes sociais, com seus amigos, seus parentes e todos que fazem parte da sua rede social. Eu sou apenas um publicano, um pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar a respeito do conselho dos ímpios. Isso mesmo, aquele texto que fica lá em Salmos, de número 1, versículo também de número 1 em diante. Diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós estamos vivendo tempos, onde que nós, cristãos, estamos sendo evangelizados. Não pela igreja, não pelos pregadores, não pelos evangelistas, mas pelo mundo. Pessoas que não são cristãs estão ensinando muitos cristãos como eles devem ser cristãos. Pessoas estão ouvindo o conselho de pessoas que praticam a impiedade. O que é praticar a impiedade? Aquele que não tem o dom da piedade no seu coração, o dom do amor, o amor caridoso. Não é o amor puramente que dá coisas materiais, é o amor que principalmente vela pela alma, não só pelo material, mas principalmente pelo espiritual. Porque nós sabemos que nós somos carne, nós temos necessidades, mas a nossa maior missão é ir receber a nossa coroa, ir para o céu, receber a nossa coroa da vitória, a coroa da salvação. É isso que nós temos que lembrar. Olha o que diz também lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5, versículo também ali de número 5 em diante. Olha o que diz aqui. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então essa pessoa que não pratica a misericórdia, não pratica o amor ágape, não pratica a palavra de Deus, que não conhece o amor de Deus, que é manifesto na cruz, que é manifesto na revelação da sua palavra que encarnou, o Verbo se fez carne, essas pessoas não podem ser contadas como justas, pessoas que obedecem, que vivem pela palavra do Senhor. E é isso que nós temos que separar. Nós temos que amar, nós temos que respeitar, nós temos que se compadecer, mas nunca obedecer, nunca dar ouvidos aos seus conselhos, principalmente no que diz respeito a valores, princípios acerca da palavra de Deus. Continuando aqui, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São pessoas que conhecem a palavra, que conhecem o caráter, conhecem os princípios, os valores da palavra de Deus e mesmo assim desobedecem. São pessoas que adoram, são pessoas que servem, são pessoas que exercem ministérios, muitas vezes muito importantes e influentes, mas que não obedecem a palavra, que não obedecem o princípio sagrado da Escritura. São pessoas que preferem seguir o mundo e os rudimentos acerca de determinados assuntos. E a palavra está dizendo, sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí olha o versículo 7. Portanto, não sejais os seus companheiros. Engraçado essa palavra, companheiros. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois filhos da luz no Senhor. Andai como filhos. Pessoas que levam a luz, do Evangelho. A palavra fala que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então é essa luz que nós temos que levar para essas pessoas, e não o contrário.
Versículo 9: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. O que é condenar? É dizer que aquela pessoa não presta, é dizer que aquela pessoa vai para o inferno, é dizer que aquela pessoa não vale a pena andar com ela, não vale a pena falar com ela. Não. Condenar as suas obras. Né? Falar para essas pessoas acerca da palavra de Deus, com respeito, com calma, com amor, com zelo. Até por isso que quando nós falamos da maneira correta sobre a palavra de Deus, nós estamos se manifestando o amor. Só que também tem aquele detalhe, né? As pessoas também não podem confundir isso com julgamentos, com condenações à pessoa, à integridade, à idoneidade da pessoa. Não é isso. Condenai as obras, condenai os pecados, condenai as coisas que abominam, né, a Sagrada Escritura. Okay? Então não é que você vai sair julgando, condenando pessoas, não. Nós não pregamos o Evangelho apresentando o inferno, nós pregamos o Evangelho apresentando o reino de Deus. Nós pregamos o arrependimento para que venha o reino de Deus. Né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós pregamos o amor, não o temor, do medo, o desespero. Nós pregamos o amor, porque condenados nós já somos. Nós nascemos, né, debaixo do jugo do pecado. A salvação, a graça do Senhor que nos alcançou. É isso que nós temos que levar para as outras pessoas, o amor de Deus, e não o contrário. O juízo vem sobre os justos e os injustos. Aquele que pratica as boas obras, esse será salvo. Aqueles que praticam as más obras, esses serão condenados, não por mim, não por você, nem por Deus, mas pela palavra. A palavra é o que nos dá a direção, é a palavra que nos dá o livre arbítrio, embora não esteja escrito literalmente isso, mas a palavra fala lá em Deuteronômio. Eis aí a bênção e a maldição. E ele ainda te dá uma dica: escolhi, pois, a bênção. É isso que a palavra fala? Continuando aqui, versículo de número 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é turpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso que eu também não posso pregar o Evangelho com base no ódio, com base no rancor, com base na condenação, com base na imposição. O reino de Deus é tomado à força, não pelo sentido de forçar, mas de tomar por esforço, de abdicar das nossas concupiscências, como eu falei no último vídeo. Ok? Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Remir o tempo é salvar, remir é salvar. Salvar o tempo, porque nós sabemos que o tempo, nos últimos dias, eles seriam o quê? Abreviados. Inclusive, cientistas estão afirmando que os dias estão acelerados. A Terra parece que está girando um tanto mais rápido do que o normal, ou seja, os dias estão sendo encurtados. Por isso que a palavra está falando, remir o tempo, salvar o tempo, usar o tempo com sabedoria, com inteligência, abdicando de certas coisas que não trazem edificação, não trazem a salvação, que não vai trazer para você um benefício estrutural, um benefício emocional, um benefício, na questão cristã, na questão de que você precisa remir o tempo para manifestar a luz, como ele falou aqui, no versículo 13, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas, não por mim nem por você, mas pela luz, porque a luz tudo manifesta, e que a luz é o Evangelho, e que a luz é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Agora, versículo de número 17.
pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, nós temos que usar de sensatez, de sobriedade. Não é tempo de você dar ouvidos às filosofias, né, demoníacas, filosofias de homens, filosofias que no discurso parecem ser aprazíveis para a humanidade, mas que no final será um caminho de morte. Okay? Olha o que diz a segunda carta de Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 6 e em diante. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo estava passando por uma aflição, né, ali, questão de trazer a palavra, inclusive para pessoas da sua família que estavam na sua casa, que moravam na sua casa, né? Por isso que ele fala aqui, ó, por cujo motivo lembro que despertes o dom que existe em você, já existe, já está sobre a tua vida, né? Mas por mais que você fale assim, não sou obreiro, não tenho cargo, mas todos nós temos um ministério que se chama o Ministério da Reconciliação. O ministério que faz de você um ministro do Evangelho para pregar as boas novas, né? Ainda que você fale, eu não sei pregar, não sei evangelizar. O seu testemunho, a sua vivência é suficiente para que você fale para uma pessoa que não conhece o Evangelho, para uma pessoa que não conhece a Sagrada Escritura, que não conhece a Deus, a vir a conhecer pelo testemunho que você carrega. Esse é o ministério da reconciliação. Versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, né? Em outras traduções vai estar espírito de medo, em outras ainda vai dizer espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, algo que já está sobre a tua vida. Se você já entregou a tua vida a Cristo, se você já entregou o teu caminhar, a tua existência ao Senhor, a palavra fala que o Espírito já se encostou em você. E se você é uma pessoa que busca, né, a presença de Deus, que busca andar nos caminhos de Deus, e sabe que você é pecador, mas que você foi remido pelo sangue, você foi salvo pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo está sobre a tua vida. E é um espírito de fortaleza, é um espírito de amor e de moderação. Ou seja, o que é moderação? A pessoa que sabe moderar, que tem tato, que tem sensibilidade, pessoa que sabe discernir os espíritos, sabe discernir o tempo, sabe a maneira como vai falar, sabe a maneira como vai agir, sabe a maneira como vai se portar, porque o Espírito Santo, ele fala conosco. O Espírito Santo fala com as nossas vidas, com os nossos corações. E quando nós damos liberdade, ele também fala através de nós. E quando nós não sabemos como pedimos em nossas orações e súplicas, diz a palavra que ele intercede, ou seja, ele fala por nós, né? Versículo de número 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não tenha vergonha do que o Senhor fez na tua vida, do que o Senhor faz na tua vida diariamente. Ainda que você não seja perfeito, ainda que você ainda não está no nível que Deus quer que você esteja, mas tenha certeza que se você já conheceu o Evangelho, que você já seguiu a Cristo, já cumpriu a justiça de Deus, você está melhor do que você estava quando não conhecia. Isso eu tenho certeza e você também sabe disso, né? Nem de mim, né? Falando dele, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ou seja, viver o Evangelho é isso, é luta, né? É constância. Às vezes as pessoas não vão te compreender, às vezes as pessoas vão te caluniar, às vezes as pessoas vai falar mal de você pelas costas, né? Por que elas falam pelas costas? Porque você já está na frente, porque você já conhece a palavra, porque você já sabe o princípio, você já sabe o caminho. Por isso que quem está atrás de você fala mal, né? Por isso que você não pode se deixar abater, porque essa pessoa que fala mal de você pelas costas, ela não está no mesmo nível que você. Então você não pode ficar envergonhado, ficar triste por causa disso. Você deve prosseguir no seu alvo, né? Para que um dia, quem sabe, essa pessoa desperte
né, dos mortos, como você despertou um dia. Participa das aflições do Evangelho. E, né, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, porque, como eu falei, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas segundo o propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Em outras traduções vai falar, antes da fundação do mundo. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Doutor quer dizer ministro, né? Ensinador. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito, né? as minhas recompensas, né? Até aquele dia. Conserva o modelo sã das palavras que de mim tens ouvido. Isso Paulo está ensinando como Timóteo, que era pastor dessa igreja, deveria agir na fé e no amor caridoso que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita não só em Paulo, mas habita em nós, ou seja, habitava nele também em Timóteo. Ou seja, o Espírito Santo é o que faz todas as coisas. Efésios 2 vai falar, né, que nós somos criaturas, né, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Ele as preparou. Ou seja, é Deus quem faz a obra. Nós só temos que caminhar. Nós só temos que fluir no ministério. Nós só temos que obedecer. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Moisés não fazia o que ele queria. Ele ouvia a voz de Deus. Ele entrava ali na tenda da revelação para ouvir o que Deus falava. Então, quando a nuvem se movia, levantava, ele sabia que tinha que levantar acampamento e seguir a nuvem. E isso ainda acontece. O problema é que a gente está preocupado, né, buscando ouvir, buscando revelação, buscando manifestação de poder aqui e ali, quando nós, né, deveríamos estar criando um lugar para Deus dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro de nós. Porque a palavra fala, né, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus vem com aparência interior. Por isso que a minha vida vai fazer com que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Não pelas minhas obras, não pelo meu falar, não pelo meu agir com as minhas próprias convicções, mas pelo Espírito que habita em mim. Ok? Para a gente encerrar, volte lá a Salmos de número 1. Salmos de número 1, tá? Não é capítulo de número 1. Versículo 3 agora. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Às vezes você está pregando para alguém, está evangelizando alguém e não acontece a conversão, não acontece a salvação. Às vezes não acontece a cura, às vezes não acontece a libertação, né, de uma hora para outra. Você até expulsa o mal, mas a pessoa continua naquele caminho ali, porque a libertação é um processo. Mas a palavra fala aqui, ó, porque será árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não é aquela árvore infrutífera, não é aquela árvore seca. E dá o seu fruto na estação própria. Tem um tempo certo para isso acontecer. Cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. É só você ter uma constância, é só você ter perseverança. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso, não siga o conselho de pessoas que não conhecem o amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.